Jesus abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas. Sempre com muita felicidade e carinho, né, que eu retorno a essa casa. Bom, falar de falsos profetas e de prodígios é um assunto, né, que o nosso próprio mestre nos deixou dentro dos evangelhos. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, não deixou também de ser colocado e explicitado, né? Porque é um tema muito abrangente e do qual nós muitas vezes nos tornamos vítimas, quase até que frequentes, né? E por quê? Em primeiro lugar, só lembrando que o tema haverá falsos cristos e falsos profetas está no capítulo 21 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema que nós vamos abordar hoje está entre o número 4 e número 5 desse tema. E antes de ler algo que se encontra no nosso Evangelho, é importante nós pararmos um pouquinho para pensarmos do porquê que existem falsos profetas, falsos prodígios que nos chamam tanto a atenção e nos fazem cair, né, na vontade em crer que aquilo que nos é colocado é verdadeiro. Então, eu percebo que assim, por que nós precisamos entender essa razão que nos leva muitas vezes a uma crença cega em algo ou em alguém? Porque normalmente todos nós queremos respostas rápidas para as nossas dores, para as nossas dificuldades e até mesmo para a nossa desesperança, né? Por quê? Falando em dores, por exemplo, nós temos as dores físicas, e quem é que quando está sofrendo essas dores não quer que elas cessem, principalmente quando elas são muito fortes, né? Quem não quer ir logo atrás de um remedinho que cesse aquela dor de cabeça, aquela dor num membro que está machucado? Enfim, cada um de nós, ao sentirmos a dor no corpo físico, temos uma vontade de que ela cesse. E assim sendo, nós vamos atrás do primeiro medicamento que nos promete normalmente esse cessar, né? Quando não é o medicamento, já por indicação, né, que já se ouviu ou já se utilizou, é no médico que nos é indicado para que não, vai naquele que ele vai resolver a tua dor no ombro, né? E aí a gente corre para aquele médico com toda a esperança de que ele vá nos tirar aquela dor física, como por exemplo no ombro. Quando nós temos dores psicológicas, dores da aflição, nós também queremos algo ou alguém que nos
ajude e, se possível, de forma quase que imediata, a tirarmos de nós aquela dor, aquela angústia, seja pela ausência de algum ser amado, seja por uma separação na vida conjugal, seja perda de um emprego que nos deixa apavorados, e aí nós vamos atrás de quem nos prometer algo que possa nos apaziguar a preocupação, o nervosismo. E aí, quantos de nós já não caíram ou cairão no momento de desespero em falsos bilhetes de loteria, ou ajuda com tanto que você vai ganhar o dobro em troca, né? Ou aquele remédio que fulano, do Beltrano, que passou para mais ciclano, que estava numa pior e ficou bem do dia para a noite, curou a depressão, curou tudo. E a gente, no desespero, vai dar os últimos centavos que tem no bolso para tentar usar daquele remédio milagroso que curou as dores emocionais, psicológicas daquele ser ou de nós mesmos, né? E assim, como tudo, né? A gente, como eu falei, se nós perdemos um emprego, nós queremos alguém que nos dê um emprego imediato. E se não formos humildes e cautelosos, quantas vezes, quantos irmãos já caíram também, né? Quantos irmãozinhos a gente sabe que vêm, às vezes, do interior desse nosso país, à busca, né, de vida melhor, de um trabalho mais remunerado, ou de terras que possam produzir muito mais do que aquelas em que eles viviam, e assim se entregam a viagens longas na promessa de ir encontrar esse emprego tão almejado e acabam se tornando vítimas, né, da escravidão. Então, percebam que o nosso imediatismo e também, muitas das vezes, a nossa ignorância, né? No sentido de realmente não termos o conhecimento devido das coisas, nos fazem cair na vontade de termos o apoio que tanto procuramos, e aqueles que muitas vezes mais trazem e gritam o poder de nos retribuir com tudo aquilo que nós acreditamos termos direito de ter e de ser, nós nos agarramos. Muitas vezes só pelo impulso. E assim, acabamos não percebendo que todas aquelas promessas são vagas, são falsas, né? Porque aquele que grita poder fazer tudo, na verdade, na maioria das vezes, não faz. E quando parece fazê-lo, não é um prodígio divino, mas sim um truque, uma mágica, que nada mais é, né, um verdadeiro truque, ou seja, alguém que vê como fazer e iludir o outro.
Porque as leis de Deus, as leis divinas ou naturais, elas são corretíssimas. Nós não conseguimos mudá-las, porque elas são para sempre. E que se Deus colocou o peixe X para viver na água X, ele não vai viver andando na terra. O peixe não vai se modificar para viver na terra, a não ser que essa terra se transforme, que esse peixe se transforme, mas não por obra nossa. Se for obra nossa, não é um milagre, não é uma transformação de alguém poderoso, mas vai ser por meio da ciência, que obedece às leis divinas. Então, quando dizem às vezes que aqui na Terra não se cria nada, apenas se transforma, é a verdade, porque quem criou e continua criando é Deus. O que nós fazemos através de estudos sérios, de conhecimento, de muito aprendizado, é transformar aquilo que Deus criou. E para isso, nós podemos tanto fazê-lo para o lado do bem, quanto para o lado do mal. É a mesma coisa com aqueles que usam da magia, da ilusão. Muitos usam dela para nos entreter, pelo lado do bem, do bom, né? Quando pequena, aquelas coisas que a gente via, né? Aqueles mágicos que tiravam o coelho da cartola. Olha, que mágica, né? Que interessante. Mas um truque. Por quê? Porque coelho não nasce em cartola. Então não tem, a não ser que a coelhinha tenha dado luz dentro de uma cartola, né? Mas do contrário, coelho não surge de cartola. Se ele surgiu, não há ali nenhum fenômeno. O que há ali é um truque muito bem feito, né? E parabéns a esses estudiosos, mágicos, ilusionistas que conseguem fazer com que a gente até, quando com pouco conhecimento, chegamos a acreditar que ele fez surgir, criou um coelho dentro daquela cartola. Agora imagina hoje em dia, né, que eles fazem até sumir, aparecer e desaparecer aviões. Não sei como, mas eles conseguem, mas são apenas ilusões. É um trabalho de alguém que estuda para isso, mas não que seja uma pessoa que consiga criar coisas novas, né? Ou pessoas, ou seres. Então, é importante nós lembrarmos que todos aqueles que fazem tudo parecer muito simples ou muito difícil, é importante a gente, espera aí, porque até as coisas mais simples são complexas, né? Alguém conseguiu algum dia criar uma erva daninha? Não, só Deus. Alguém conseguiu criar um gameta masculino e um gameta feminino do nada? Não, só Deus. Então, do mais simples ao mais complexo, tudo tem a sua dificuldade e tem para nós ainda
o seu mistério. Muitas coisas nós já descobrimos, mas através do estudo sério e da comprovação científica dessas coisas. Como, por exemplo, né, criar-se um embrião fora do útero feminino. Se a gente pensasse nisso há 40 anos atrás, tá louco, né? Quer dizer, 40, até mais, né? Porque eu acho que bebê de proveta já passou dos 40, mas enfim, né? São relações. Então, percebam que seja qual for o tipo de engano que nós venhamos a cometer ou tenhamos cometido em nossas vidas, normalmente eles acontecem quando nós estamos, entre aspas, desesperados por uma resposta imediata. Certa feita, eu fui fazer uma viagem e eu tinha recém operado a minha coluna, com muita dificuldade ainda para andar, e os braços então nem se fala, né? Eles não tinham, eu perdi bastante a força dos meus braços, tal. E cheguei num aeroporto com um casaco, porque eu ia para um lugar que ia fazer muito frio, com uma bolsa que já estava, como eu sou celíaca, tenho que levar meus alimentos, né? Porque eu ia ficar um tempo de um aeroporto, fazer mudança de avião, pegar voo diferente e tal, então eu teria que comer alguma coisa, então tive que levar a minha bolsinha com as minhas comidinhas e tal, e aquilo estava pesando demais, e eu estava alucinada e sozinha. Aí me veio uma moça oferecendo uma mala. Não, porque assim, se a senhora assinar a revista tal e tal, a senhora vai ganhar essa mala de presente. E olha, foi a... Meu Deus, caiu do céu aquela moça, coisa boa, né? Uma mala, cabe a minha bolsa, cabe o meu casaco, ela tem rodinha, tudo perfeito. E ela leu em mim, né? E ela leu que eu tinha dor, porque ela veio, a senhora, olha, a senhora está carregando essa bolsa, carregando esse casaco, imagina, a senhora pode botar tudo aqui dentro dessa mala, a mala tem rodinha, a senhora não vai ficar cansando os seus braços. Eu digo, meu Deus, como é que ela adivinhou que eu estava com dor? Claro, eu estava com cara de dor, né? A gente até acha que disfarça, mas não disfarça. E para aqueles que querem nos iludir, eles nos leem, né? Perfeitamente. E enfim, né? Quando eu caí em mim, eu tinha comprado a mala por quase 3 vezes o preço dela, em troca de assinatura de uma revista, e enfim. Ainda bem que eu acordei e acabou dando tudo certo, não tive prejuízo. Mas o que eu queria dizer é isso, a gente se deixa iludir quando a gente está desesperado. E realmente a resposta da mala era a melhor coisa que eu poderia ter feito. Uma malinha pequena de viagem, botando aquelas coisas todas. Só que eu podia ter ido em qualquer loja do próprio aeroporto, que já é caro, e comprado a mala, que sairia mais barata do que aquela que eles iam me vender. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar isso muito claro para mim, né? Porque nada que a gente fala aqui é para vocês, mas é em primeiro lugar para mim, que é o ouvido mais perto da minha boca a escutar, e para nós num todo, porque nós nos deixamos levar, e assim nos deixamos levar por profetas, por governantes, por companheiros ou companheiras. Chegou o meu príncipe encantado, ou a minha princesa, né? A minha rainha que chegou me oferecendo de tudo, né? Pelo tratamento médico milagroso, que vai fazer de mim aquela pessoa mais maravilhosa que eu queria, sem barriga, sem isso, sem aquilo, tal, tal. E aí vai lá e sai toda transformada negativamente, como a gente vê casos o tempo todo, né? Nas nossas televisões. Então,
Percebam que é uma coisa muito maior do que às vezes a gente pensa. O que é? Não, eu não acredito aí nesses profetas aí. Não, você pode não acreditar naquela fórmula, né, do profeta e tal. Mas você cai na pegadinha daquele que te oferece algo daquilo que tu está muito necessitado. E aí você se entrega, né? Como tantas mulheres se entregaram a tantos falsos profetas que delas usaram e abusaram, porque lhes prometiam curas e tantas outras coisas. Então, vocês veem que no item 5 nós temos a seguinte colocação: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Porque a gente, né, acha que não, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou capaz, não, ninguém me engana. E quando menos se percebe, quantas pessoas das mais humildes, no sentido social, aquelas mais abastadas, caíram em contos, né? Muitos, por serem iludidos, por serem realmente humildes, né? Sem uma visão de maldade para com o outro, e outros única e exclusivamente movidos pelo que nos falou a leitura: egoísmo, vaidade, o querer ter além de ser. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Porque a pessoa inventa algo, ou um jeito de ser, um jeito de falar, tranquilo, harmonioso, que nos ilude a ponto de acreditarmos em suas promessas. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sim, porque a gente acha, né, ou a gente acaba acreditando que tais pessoas podem fazer coisas que nem Deus fez ou faz. Pelo menos não no nosso plano. E a gente acredita. Como? Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele, dado a seres inferiores e perversos, um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de fazer o que ele tenha feito. Só Deus é a inteligência suprema, é o superior de tudo e de todos. Então, só essa inteligência foi e é capaz de criar tudo o que ele criou. Tanto é que as suas leis não deixaram e não deixarão de existir jamais, porque são perfeitas, porque ele é a perfeição. Mas nós não estamos perfeitos.
E mesmo quando alcançarmos o nível de espíritos mais perfeitos, nunca seremos à altura daquele que nos criou. Somos seres perfectíveis, ou seja, podemos sempre nos melhorar. Porém, a perfeição plena, a maior, a inigualável, só a do poder da criação, ao qual nós chamamos de Pai, de Deus, de energia criadora, enfim, né? Cada um pode chamá-lo do jeito que melhor lhe parecer. Mas é muito importante nós entendermos que Deus, essa criação, esse Criador, é único. Senão, não seria a maior das inteligências. E tudo aquilo que Ele não nos deu como poder, fazer, existir, ser, tudo que Ele não deu sem ser essas condições, não são reais para qualquer homem fazê-las. Então, vejam o cuidado que nós precisamos ter para não nos deixarmos cair. A própria doutrina dos espíritos, quando Kardec se propôs, inicialmente, sem nada crer, olhar o que acontecia nas faladas reuniões em torno das mesas girantes ou falantes, ele foi com muita cautela. Porque mesmo sendo um cientista, ele entendia que os homens não poderiam fazer uma mesa falar. Então, só poderia ser ou um truque, né? Uma mágica, ou alguma coisa a ciência ainda não lhes tinha provado. E ele vai, né, completamente cético, olhar quais os truques que haviam naquela mesa, ou naquelas mesas, que as faziam tremer, bater e dar respostas racionais a perguntas racionais. E aí foi que, né, creio que todos aqui já saibam, que ele então chegou à conclusão, após examinar tudo, que bom, mesa não fala, mesa não se movimenta, mesa não tem cérebro para responder uma pergunta, então tem que haver alguma outra coisa. E essa coisa o que que é? E aí ele foi a fundo nos seus estudos para compreender. E aí podemos dizer, assinar embaixo a existência de espíritos. Então, não era truque, não era magia e muito menos uma invenção de algum prodígio humano, né? Era e é simplesmente a comunicação daqueles que foram criados por Deus, né? E que estão na sua forma natural de vida, que é a do espírito. E que por nossa incompreensão, durante anos, achávamos que eram ilusões, loucuras, né?
de alguns, porque também quando a gente não consegue responder sobre determinadas coisas ou não consegue ver a possibilidade de existência de algumas coisas, a gente nega. E por negar, dá crédito a que aqueles que a defendem sejam loucos, né? Então, vejam que há por trás de todos os nossos pensamentos, atitudes, a questão da razão. Jesus estaria aqui? Jesus estaria vendo isso? O que Jesus acharia de tal coisa? É uma das maneiras mais fáceis de nós percebermos quem são os falsos profetas. E lembrar que prodígios só existem nas coisas possíveis a nós humanos, como, por exemplo, um prodígio, ou nós, filhos de Deus, né? Mesmo estando não encarnados, né? Mesmo estando desencarnados, que seriam um músico, né? Uma criança que com 4 anos vem e reencarna e vira um prodígio no piano. Apesar de sabermos que há uma questão reencarnatória, né, para que aquilo aconteça, ainda assim, para o nosso mundo, é um prodígio. Um pintor é um prodígio. Eu mesmo acho maravilhoso quem tem o dom até da escrita bonita, ou de fazer um quadro, de pintar, de desenhar, porque eu só faço bonequinho de palito e ainda assim não é bem feito. Então, para mim, é uma maravilha, é um prodígio, é algo muito maravilhoso, até porque eu não consigo fazer, então eu aplaudo a quem faça, mas isso está na lei de Deus, faz parte de sermos seres únicos e por isso cada um de nós tem as suas tendências, tem a sua beleza única, tem as suas atividades escolhidas ou criadas por nós mesmos, né? Então, tudo isso sim é possível, mas querer e acreditar em que alguém possa fazer mais do que Deus nos faz e nos fez, aí a gente começa a perceber que estão tentando nos enganar. Semelhante princípio não pôde Jesus ter consagrado. Alguém viu Jesus falar alguma coisa de que ele fez, ele criou? Ele sempre se referiu a quem? Ao nosso Pai. Ele fez promessas? Não. Ele falou. Né? Casa do meu pai tem muitas moradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus exemplos levam a Deus. Vai quem quer. Mas ele não fez promessas. Cada um cumpra o seu caminho. A única coisa que ele deu como sugestão, né? Me siga, aprenda a ser manso e bondoso de coração e siga aquilo, nem foi ele, o que Deus nos pediu, amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se alguém nos pede qualquer coisa diferente a essa,
temos que dar um passo atrás e observar. Por quê? Questionar. O questionamento é a servidão da ciência para com tudo e para com todos nós. Isso é possível? Isso não é? Fé raciocinada foi o que nos disse Kardec, através de tudo que vivenciou. Fé raciocinada, ou seja, paremos, pensemos, para então agirmos. Que a luz do nosso irmão maior esteja sempre conosco, iluminando a nossa caminhada, os nossos pensamentos e nos livrando de cair em tentações das facilidades cotidianas. Obrigada a todos e uma boa noite.